Que a graça e a paz de Jesus, o nosso Senhor, e o amor de Maria, nossa mãe, seja com todos nós. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, faça a sua inscrição e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Queridos, eu quero no vídeo de hoje responder a um questionamento de um seguidor. Por que vocês, católicos, rezam orações repetidas, sendo que a Bíblia diz em Mateus capítulo 6, versículo 7? E orando não useis de vãs repetições como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Bem, para responder a essa pergunta, é preciso definir o que é vã repetição. Primeiro, precisamos entender que a Bíblia é a palavra de Deus e não há nada que esteja registrado na Bíblia que seja vão, pois São Paulo apóstolo nos diz em Romanos capítulo 15, versículo 4, porque tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Mais uma vez eu repito, nada do que foi registrado na Bíblia é vão. Isso posto, precisamos agora entender o que é repetição vã ou repetição pagã. O livro de Atos dos Apóstolos nos informa que quando São Paulo esteve pregando em Éfeso, aconteceu um certo tumulto quando os pagãos perceberam que ele era um judeu. Assim lemos em Atos capítulo 19, versículo 34. Mas quando conheceram que era judeu, todos unanimemente levantaram a voz, clamando pelo espaço de 2 horas. Grande é a Diana dos Efésios. Bem, aqui temos um exemplo bem claro de repetições pagãs. Essas pessoas ficaram por 2 horas dizendo a frase, grande é a Diana dos Efésios. Diana era uma deusa da antiguidade, da mitologia romana, equivalente a Artemis da mitologia grega. Era uma divindade associada à caça, à natureza, à proteção às mulheres. E nesse caso, estamos falando de uma divindade inexistente, pois só existe um único Deus. Portanto, as pessoas estavam clamando a um Deus inexistente, uma divindade falsa. Isso se chama vã repetição, pois esse clamor não tem endereço, uma vez que esse endereço não existe. Isso é muito diferente de repetir versículos bíblicos. Por exemplo, na oração da Ave Maria, nós repetimos as palavras ditas pelo arcanjo São Gabriel a Maria em Lucas capítulo 1, versículo 28, que diz, e entrando o anjo onde ela estava, disse, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Também no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, versículo 42, nós encontramos, bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Nós também repetimos a oração do Pai Nosso, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 9 até o 13. Ou seja, recitar o que está escrito na Bíblia é vã repetição? Ou seja, a Bíblia, a própria Bíblia é vã? Na denominação da qual eu fazia parte, no final de todos os cultos a gente repetia juntamente com a Assembleia o que está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso também é vã repetição? Eu conheci pastores que no final de todos os cultos, eles repetiam juntamente com a congregação o Salmo 23, o versículo 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu, por exemplo, quando era pastor, costumava dar a bênção apostólica no final de todos os cultos, repetindo o que está lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 14. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Isso é vã repetição? Nos batismos nas águas, eu sempre repetia o que está escrito em Mateus capítulo 28, versículo 19. Eu te batizo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Isso é vã repetição? Em todos os cultos de Santa Ceia, eu lia a primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23.
porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças e assim por diante. Isso é vã repetição? Meus irmãos, não pode ser vã a repetição se nós estamos repetindo as palavras das Sagradas Escrituras. Uma repetição, ela só é vã se ela for pagã, como no caso da grande Diana dos Efésios. Outro exemplo, Jesus não cometeu pecado de fazer vãs repetições quando a Bíblia diz no Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 39, afastou-se outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. No Salmo 135, nós encontramos 26 vezes a repetição de porque a sua misericórdia é eterna. Em Apocalipse, no capítulo 4, versículo 8, diz que os 4 seres viventes que estão diante do trono de Deus, eles dizem dia e noite, eles repetem sem parar, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que é e que era e que há de vir. Para encerrar, é apenas mais um argumento protestante sem sentido que tenta apenas acusar de forma leviana as práticas da Santa Igreja Católica. Eu espero que com esse vídeo tenha esclarecido algumas dúvidas. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, que todos nós possamos ter uma terça-feira cheia, repleta da graça, das bênçãos de Deus. É o desejo do meu coração, no nome de Jesus.